Apocalipse 5:8 diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de oração, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Todos eles tinham uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo 8 de Apocalipse, a partir do versículo 1 ao 5, diz: quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Sejamos capazes de interpretar aquilo que o teu Espírito nos segreda ao coração. Que a tua unção possa estar sobre toda a igreja nessa noite, e aqueles que estão na internet, aqueles que estão ouvindo pelo rádio, que sejam igualmente abençoados, em nome do Senhor Jesus. A gente sempre conhece as orações olhando do lado de fora, uma pessoa ajoelhada, mãos estendidas, pessoas prostradas diante de Deus, e a gente quase não tem a percepção da oração do aspecto interior, do lado de dentro. Quando você ora, acontece algo espiritualmente poderoso quando você ora. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente vê resultados. E o que acontece quando você ora do lado de dentro? O que eu estou falando, quero dizer hoje aqui, não é uma ideia humana, e nem tampouco uma figura material. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o espiritual da oração. Porque a gente fala assim, Deus vem, a gente olha para cima e fala, Deus vem, mas Deus já está aqui e não precisa vir. É verdade ou não? Muita gente fala assim, vamos buscar o Espírito. A gente não precisa buscar porque também não perdemos, é verdade? São expressões que a gente usa, e o Espírito habita dentro de nós, então nós não precisamos buscar o Espírito. Você precisa entrar em oração, coisas assim, são expressões que a gente usa. Então, não são expressões erradas, mas o que eu quero dizer é que quando a gente olha para o céu pensando que Deus está aqui, na verdade Ele não está nesse céu, Ele está no céu espiritual. Quando nós observamos a pessoa de Deus, a gente percebe que Deus tem uma medida para cada coisa. Quando os homens pecaram no passado, os amorreus, e a situação ficou crítica diante de Deus, seu pecado subiu diante de Deus, a Bíblia fala em Gênesis 15, que chegou ao limite, a medida do pecado, da iniquidade dos amorreus. Então Deus tem algo que mensura, que mede as coisas que chegam lá, seja um problema, ou seja, a iniquidade,
ou seja, a nossa oração. A Bíblia também fala que, Mateus capítulo 23, que Israel estava tão envolvidos numa carnalidade religiosa, vou chamar assim, numa religiosidade carnal, que mataram os profetas, mataram os pais, e a sua medida estava sendo, diante de Deus, completa com aquela geração que Jesus Cristo estava falando. Ele diz assim: vocês vão completar, encher a medida. Tem um limite, uma medida diante de Deus. A palavra também fala em 1 Tessalonicenses 2 sobre a medida dos pecados. Uma pessoa vai pecando, 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 chega na medida, Deus age. Deus age. Diga: Deus age. E referente à oração também. Só que acontece algo interessante, que quando o pecado acontece na terra, o pecado sobe. E quando a oração é feita, a resposta desce. Parece que nós estamos orando de cima para baixo e nunca de baixo para cima. A nossa condição, sim, é de baixo para cima, mas a oração se processa num ambiente chamado trono de Deus. E quando a medida da oração enche a taça, Deus envia a resposta. Então a oração, ela produz um efeito de cima para baixo. O pecado, a iniquidade, produz um efeito de baixo para cima, incomoda Deus, e Deus age contra o pecado. Eu tenho assim um desejo tão grande que você entenda a mensagem de hoje, que você passe a ser uma pessoa que tenha mais compromisso com a oração, e que esse mistério chamado oração, intimidade com Deus, seja claro para você, e que a partir de hoje Deus comece a te usar poderosamente. Apocalipse capítulo 5 diz que no trono de Deus acontece muita coisa, e uma das coisas que o João viu acontecer é que existia 4 seres viventes, 24 anciãos, e os anciãos e os seres viventes tinham uma harpa na mão e uma taça ou uma salva de incenso, que são as orações dos santos. Eu vou repetir, que a taça ou as salvas que estão nas mãos dos anciãos e dos seres viventes são incenso, e esses incensos são as orações dos santos. Quantos santos nós temos aqui? Você já orou alguma vez? Então tem um pouquinho de incenso lá. Amém? Ele diz que no capítulo 8, que as taças estão cheias de oração. A impressão que se dá é que na taça tem um taçômetro, e que à medida que vai subindo o nível, vai completando, e na taçometria divina, Deus vai preparando resposta, e a resposta sai da mão do anjo como um derramar daquele incenso com fogo misturado do altar, e desce sobre a terra a resposta em forma de vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Glória a Deus. Quem quer um terremoto hoje na sua vida? Quem quer um trovão hoje na sua vida? Glória a Deus. Irmão, a oração parece uma coisa assim enigmática. Deixa eu voltar aqui à terra. A realidade da oração é que nós somos o santuário de Deus. Apocalipse diz que aquilo estava acontecendo no altar.
O altar está dentro do santuário. E espiritualmente a Bíblia diz que eu e você somos o santuário de Deus, e que Deus, pelo seu Espírito, habita em nós. Põe a mão no coração e diga: Deus habita em mim. Então, quando eu oro, parece que para cima, para fora, na verdade eu estou orando para dentro, porque Deus está aqui. Capítulo 6, 1 Coríntios, diz que nós somos comprados por bom preço, somos templo do Espírito Santo, e nosso corpo é um templo sagrado, santo. Essa é a realidade física. Outra realidade é que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito abundantemente mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, conforme, noutra versão, a medida do poder que opera através de nós. Conforme a medida do poder que opera através de nós. Quanto mais em Cristo, mais em Deus, mais no Espírito você estiver, mais poder você tiver na sua vida espiritual, mais bênção você vai receber. E as coisas vão acontecer segundo o poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme a medida do poder que opera através de nós. Deus não vai usar anjos, vai usar você. Você vai orar e Deus vai fazer acontecer as coisas, os milagres. Você vai abrir a boca e o poder de Deus vai sair de você. Quem pode dizer glória a Deus? João 7,37 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre, do seu íntimo, do interior, do útero de você, vai sair rios de água. Fluirão rios de água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso se refere a tão grande e poderosa graça que se manifesta quando a gente ora, ou quando a gente louva. Sai de dentro de nós, diga: sai de dentro de nós. Então, onde Deus habita? Aqui dentro de nós. Não é na cabeça, não é aqui no peito, não é na barriga, é dentro de nós. É uma dimensão espiritual. Não podemos dizer que é aqui ou que é ali. Havia culturas que achavam que o centro do homem é o fígado. Outras culturas achavam que o centro do homem era o intestino. Outra cultura acha que o centro do homem é o coração. Outros acham que o centro do homem é a cabeça, a mente. Mas a verdade é que Deus nem está na mente, nem está no fígado, nem no coração. Ele está dentro de nós. Isso é uma coisa espiritual, quem está entendendo? Isso é algo espiritual. Claro que fisicamente, se Deus está em mim, está alcançando mente e coração, dos pés à cabeça, como nós ouvimos agora há pouco, o louvor dos pés à cabeça. Deus está agindo em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus opera através de nós. Diga: Deus age através de mim. Apocalipse 5, quando diz que os anjos, aliás, os anciãos têm na mão taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, nós precisamos entender agora o que está por trás da oração. O que está por trás da oração? Quando você ora, o mundo espiritual recebe ao mesmo tempo toda aquela oração que você faz. Tudo acontece no momento em que você está orando. Você tem 24 anciãos, 4 seres viventes entoando
um novo cântico ao Senhor. Glória a Deus. Você não tem gente gemendo, você não tem gente gritando, você não tem gente em desespero, você tem o céu cantando, porque sabe que quando a sua oração chegar à medida, Deus vai mandar a resposta. E como Deus sabe o fim antes do começo, eles já estão cantando. Glória a Deus. Você vai orar hoje, mas os anjos já estão cantando a sua vitória e dando glória ao Senhor, e dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Glória a Deus. Diga: Jesus já pagou o preço, Jesus já deu a resposta, Jesus já resolveu o problema, porque pelo seu sangue nos abençoou. Glória a Deus. Diga glória ao Senhor Jesus. Milhões e milhões de anjos também louvam e celebram a autoridade de Cristo neste ambiente. Toda criatura do céu, toda criatura da terra e do mar, juntamente com os anjos e com os seres viventes, as criaturas mais elevadas, celebram a autoridade e a graça de Cristo Jesus. O que envolve a nossa oração não é só a minha palavra, mas são anjos, são criaturas poderosas celestiais que estão percebendo tudo o que está acontecendo ali com o meu pequeno problema, ou com o meu grande problema, porque Deus está envolvido com os nossos problemas e envolvido com a nossa vida. Deus está envolvido com a sua vida, onde você estiver. Deus está envolvido com você. O céu está envolvido com você na oração. Parece que quando você ora, você está sozinho, abandonado, angustiado, perplexo, desesperado e às vezes sem rumo. Mas saiba, quando você ora, tem os seres viventes, 24 anciãos, todos os anjos dos céus e toda a natureza celebrando junto a tua bênção, a tua vitória. O céu, a terra, o mar, tudo está conspirando a favor da sua bênção. Glória a Deus. E todos eles afirmam a condição que nós temos diante de Deus. Fomos comprados pelo seu sangue. Que preço que ele pagou. Fomos comprados, gente simples, gente grande, gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Deus comprou através do sangue de Jesus e nos constituiu pessoas com credencial para orar e para governar espiritualmente. Nos constituiu como reinos e sacerdotes de Cristo. Diga glória a Deus. E reinarão sobre a terra. Vocês não entenderam o que eu acabei de dizer. Estou dizendo que eu e você, orando, falando com Deus, enchendo a nossa taça, nós estaremos reinando com Cristo Jesus sobre a terra. Glória a Deus. Então como é que a gente reina hoje? Hoje a gente reina através dessa graça de sermos reino e sacerdócio de Cristo. Amanhã, no futuro, no milênio, nós seremos reinos e sacerdotes fisicamente reinando com Ele. Hoje não, hoje somos voz profética, voz sacerdotal, voz reinante, e tudo aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Tudo que nós orarmos aqui, 2, 3 pessoas concordarem, o Senhor está concordando e mandando respostas.
É por isso que o diabo tenta nos impedir de orar. É por isso que o diabo tenta nos desencorajar de buscar a sua presença, a presença de Deus, porque nós reinamos em vida com Cristo Jesus pela oração. Você imagina um problema e você junta uma meia dúzia, vamos orando, a igreja vai orando, o povo vai orando, a taça se enche e a resposta vem. Porque a resposta vem quando a taça estiver cheia. Eu acredito, não tenho uma visão sobre isso, mas eu acredito que tem muita tacinha vazia e outras meio vazias. E algumas quase cheias, abandonadas num depósito escrito assim, arquivo morto. Quanta gente abandonou a oração? Se cansou de orar. Eu orei 1 mês, orei 2 meses, orei 3 meses. Irmão, você tem que orar até que a sua taça se encha. Eu vou repetir, eu quero um glória a Deus bem forte. Você tem que orar até que a sua taça se encha. Enquanto a sua taça não se encher, você não pode parar de orar. Uma pessoa só deve deixar de orar quando a resposta se consumar. Aí você sabe que a resposta veio, que a bênção chegou. Aí você passa para o tempo de gratidão somente. Obrigado pela bênção que eu já recebi. Mas aqueles que têm fé já oram e já agradecem, como os santos anjos nos céus, como os seres celestiais que cantam e entoam a grandeza da autoridade daquele que nos comprou pelo seu sangue e que tem todo o poder para nos abençoar. Glória a Deus. Então preste atenção no que eu estou dizendo, para você entender que Deus quer que você ore. Deus quer que você ore muito mais. O que está envolvido na nossa oração? A afirmação da pessoa, do poder, da autoridade, da graça de Cristo Jesus. Que taças de oração são essas? O ouro fala da condição com que a oração são recebidas no céu, no lugar divino, no lugar sagrado. O ouro representa aquilo que é divino, e a oração chega no lugar divino, sai de um coração humano e chega num coração divino. Por isso são taças de ouro. Deus não ouve a sua oração de qualquer jeito. Deus não ouve a oração como o juiz iníquo ouvia aquela viúva insistente. Ele ouve e recolhe em taças de ouro. Glória a Deus. Se o homem, sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Irmão, Deus não trata a sua oração com ouvido de mercador. Ele não trata a sua oração como quem não quer ouvir. Ele não trata a sua oração como alguém que está enfadado de você. Ele trata a oração como alguém que Ele ama, como uma pessoa que Ele quer ajudar e abençoar. Por isso a sua oração chega como um triunfo no céu. Os seres mais elevados se encarregam em administrar o processo da oração. São anjos, grandes em poder. Diga: minha oração passa pela mão dos anjos. E eles vão recolhendo nas taças de oração. E quando a taça estiver cheia, aí o anjo faz um procedimento no céu. Aqui diz um anjo, mas podem ser tantos. Diz que quando a taça está cheia, ele pega o incenso da oração, vai ao altar e pega fogo do altar. Diga: fogo do altar. Não é fogo para consumir coisas, é fogo para confirmar a ação de Deus.
Toda vez que alguém oferecia um sacrifício no Antigo Testamento e que tais sacrifícios eram agradáveis a Deus, Deus se movia com fogo. Deus se movia com fogo, aceitando e dizendo: eu estou aqui, eu estou presente nesse sacrifício, me agradou esse sacrifício. O fogo representa Deus se agradou do sacrifício. Agora, oração não é um sacrifício, oração é um ministério, é um sacerdócio, é uma forma de nós liderarmos nossa vida e as coisas da terra junto ao trono de Deus. Então, quando você ora, o processo começa a acontecer, e quem faz o processo, desculpa, eu não vou falar isso como pejorativo, não é nem um diácono, nem um presbítero, nem um pastor, não é nem um ser humano, são anjos selecionados que pegam isto e vai movendo dentro do altar de Deus. Em outras palavras, quando você ora e a sua taça se enche, começa um movimento no trono de Deus. Aleluia. Eu queria você dar um glória a Deus, um grito de aleluia, porque olha, eu creio que hoje mesmo há um movimento no céu, porque muita gente está colocando o último incenso na taça nessa noite, e o anjo já pegou, já misturou com o fogo do altar. Então veja bem, após o anjo pegar, ele enche o incensário de fogo e lança sobre a terra. E quando as taças vão sendo cheias, isso vai sempre seguir um processo gradual e contínuo, progressivo. A oração é um processo gradual e progressivo. Você nunca ora agora e tem a resposta já. Algumas orações têm respostas imediatas, mas a maioria da oração do modelo de intercessão são orações que processam de forma gradual e progressiva. Vai orando, vai orando, vai orando. A taçometria vai se movendo, a taça vai se enchendo e os anjos vão se movendo no céu. E quando eles têm um movimento no céu, aí começa a agir aqui na terra, porque o anjo pega aquela taça, mistura com fogo e derrama, não é só lança, derrama sobre a terra. Glória a Deus. E quando ele faz isso, acontecem 4 coisas: ouvem-se vozes, acontecem relâmpagos, acontecem trovões e terremotos. Vou dar alguns exemplos que nós temos na Bíblia. Moisés falava com Deus através dos trovões. Pode ir lá buscar o texto de Êxodo e verificar. Ele falava pelo meio dos trovões. Deus falava com ele por meio de trovões. Jesus estava no meio da multidão, João 12, 29, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, uma voz que aconteceu lá, uma coisa misteriosa, diziam ter havido um trovão, uns diziam, foi um anjo que lhe falou. Aconteceu um trovão, alguém percebeu que era uma voz, e outras pessoas diziam, foi um anjo que falou. Quantos querem ouvir uma trovoada aí sobre a sua casa? Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Já pensou, você está lá de madrugada orando, de repente, eu estou aqui? Não sei como Deus fala. Não é verdade, igreja? Quantos querem ouvir um trovão nessa noite? Mas um trovão com o céu limpo. Glória a Deus. Um trovão que vem de Deus, não um trovão que vem das nuvens, da tempestade.
A palavra de Deus também diz o seguinte, que a voz do Senhor é poderosa. Verso 29, Salmo 29 diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz parir, a voz do Senhor faz desnudar as brenhas, a voz do Senhor faz relâmpagos acontecer, faz fogo, faz a voz. E resumindo, a voz do Senhor é poderosa. Diga: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é poderosa, mas não é agressiva. Não é uma voz que nos incomoda, pelo contrário, fala de forma suave, mansa dentro de nós. Mas é como um trovão. Como a gente entende isso? Porque a emoção não entende as coisas do espírito, a alma do homem. Então, acontece vozes, trovões e terremotos. Com relação aos relâmpagos, Pedro estava na prisão. Houve um resplendor dentro da prisão de madrugada. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9, Paulo indo para Damasco, na sua cavalgadura, de repente um clarão, uma coisa extraordinária aconteceu, de modo que o cegou e o derrubou do cavalo. Não foi uma luz somente, foi um raio. Amém? Vocês entendem isso? Uma luz pode te ofuscar a vista, mas um relâmpago te derruba de um cavalo, porque tem uma descarga muito grande, uma energia muito forte. E aconteceu. Por que será que aconteceu um relâmpago na vida de Paulo? Porque a oração da igreja já tinha enchido aquela taça. Ele andava perseguindo a igreja do Senhor. Aqueles que eram no caminho percebiam que o jovem Saulo era um opositor ao crescimento do evangelho. E quantas pessoas não disseram: Senhor, abre os olhos dele. Aí Deus abre o olho dele com relâmpago, deixa cego para tratar, põe um tampão no olho dele. Aí Deus o envia para a casa de Ananias e depois tira as vendas dos seus olhos. E quando as vendas são tiradas, um novo olhar, uma nova visão, uma perspectiva completamente nova acontece na vida do jovem Saulo, e o perseguidor agora passa a ser perseguido. O homem violento passa a ser um apóstolo, um enviado, um missionário, e leva o evangelho com a força da graça de Deus. Eu sei que tem tanta gente com potencial, com tanta gente com chamado de Deus no nosso meio, no meio da nossa família, que se nós orarmos, Deus vai derrubá-los do cavalo. Glória a Deus! Deus vai derrubar, seja do cavalo ou do camelo, Deus vai derrubar. Sabe por que Deus quer derrubar? Porque quando Deus derruba, é para levantar, nunca para destruir. Então Ele cega a visão natural para poder entrar no lugar do natural aquilo que é espiritual. E aconteceu um relâmpago e Paulo foi transformado. Diga glória a Deus. E ao mesmo tempo eles ouviram coisas. Pedro estava na prisão, o anjo veio como um relâmpago na prisão, tocou no seu lado e disse: levanta-te. Ele pensou que era um sonho, mas as algemas caíram das mãos, os pés se desprenderam, as portas se abriram, ele saiu da prisão sem que nenhum soldado percebesse, e a grande porta da rua se abriu automaticamente, não, divinamente, divinaticamente, porque para Deus não existe nada automático, existe coisas que Ele faz, glória a Deus. A porta se abriu e Pedro saiu da prisão. Quantos aprisionados precisam receber lá no interior das suas prisões um relâmpago de Deus?
O relâmpago de Deus pode ser a presença do anjo de Deus, como pode ser a própria presença de Deus. Eu creio que Paulo viu a luz, porque era o próprio Deus se mostrando para ele. Ele ficou cego por causa da luz. Não é verdade que um pecador, quando olha a graça de Deus, fica cego? Não é verdade isso? Ninguém consegue ver a face de Deus e viver. Nós ficamos cegos para não morrer. E aí acontece também terremotos quando a resposta vem. A igreja estava orando: Senhor, olha para as ameaças dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Olha para as ameaças desse povo. Eles estão tentando calar a nossa voz, eles querem destruir o povo de Deus, eles estão nos impedindo de levar o evangelho, eles querem ver a nossa cabeça, eles querem ver o sangue, eles estão com muita ameaça e violência contra nós. Amém. Acabaram de orar, a terra foi sacudida pelo poder de Deus. A casa onde estava foi sacudida pelo poder de Deus. Aleluia. Meu irmão, quando você orar e tiver gente ameaçando sua vida, gente contra a sua vida, gente tentando impedir o seu progresso, você vai orar e o terremoto de Deus vai mover os alicerces de tudo que te impede. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam ao Senhor. Diga, oravam. Cantavam. E eles estavam numa situação ruim, difícil, ensanguentados, humilhados, passaram por situações talvez de muitas horas de açoites, de reclusão, de ameaças, de tantas situações, e eles estavam orando a Deus. Quando a gente esquece as nossas sentimentalidades e passa a acreditar no poder da oração, você ora ensanguentado, chorando, babando, urrando, você ora. Nós às vezes queremos dizer para Deus: olha para mim, Deus, eu estou cheio de dores, eu tenho dor do pé à cabeça, eu tenho sangue vertendo dos meus poros, como Jesus, eu tenho sangue vertendo das feridas, eu tenho sangue da cabeça, eu tenho lágrimas nos olhos, eu tenho um bolso vazio, eu tenho uma despensa vazia, tenho um guarda-roupa vazio, eu tenho um carro com pneus carecas. Olha para o meu problema, Deus. Mas quem de fato incomoda a Deus é aqueles que cantam e oram a Deus, apenas dizendo: Deus, Tu és Senhor, Tu estás no controle. Não olha para nós, olha por esses que precisam da Tua graça. Aleluia. Tanto é verdade que a primeira coisa que Paulo fez depois de sair da situação foi entregar o evangelho. Entregar não uma Bíblia, mas falar o evangelho para um homem que queria se suicidar. Será que nós não quereríamos primeiro pôr um band-aid na ferida? Você tem um alquinho aí, por favor? Uma faixinha, queria tomar um banho, estou o desodorante vencido. Meu irmão, pensa bem. Quando a gente está no espírito da oração, não importa como nós estamos, importa que Deus está agindo. Deixa fora os teus sentimentos, o seu sentimentalismo, os meus, e vamos focar na graça de Deus, no poder de Deus. Porque eu posso estar preso, mas a minha oração não está presa. Eu posso estar com os pés amarrados, mas o meu louvor não está amarrado. Está subindo para o Senhor, e os anjos estão fazendo coro comigo, dizendo: digno és de tomar o livro, digno és, Cordeiro de Deus, que foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Aleluia. E quando eu chego nesse nível, há um movimento no céu, e Paulo e Silas orando, e a taça se enche, um terremoto acontece, os alicerces do cárcere se movem, diz: os alicerces se movem, as portas se abrem,
as algemas caem das mãos e eles ficam livres. Quando existe um terremoto da parte de Deus, primeira coisa, Deus vai sacudir os alicerces que te prendem. Segunda coisa, Ele vai abrir todas as portas. Terceira coisa, nada vai ficar preso em você se Deus não tiver colocado. Ele vai te libertar de todas as algemas. Não vai ter vício, não vai ter nada que te agarre pelo braço ou pela perna que não saia de você quando Deus agir na sua vida. Há vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Nessa noite, eu creio, a sua taça está se enchendo. A oração sai de dentro de nós, para o lugar mais interior na nossa vida. Porque o Espírito de Deus habita em nós. É Ele que me constitui o santuário de Deus. Então eu sou um santuário, você é um santuário, você é outro, você é outro, você é outro. E se nós orarmos e acreditarmos naquele que é poderoso, o que é poderoso fará infinitamente mais do que pedimos, o que pensamos, conforme a medida do poder que opera através de mim e de você. Eu sinto que nesta noite muitos terremotos vão acontecer em casa, nos negócios, na família. Eu creio que muitas vidas vão ser tocadas pela graça de Deus. Acontecerá coisas maravilhosas na sua vida, ainda hoje, ainda essa noite.